Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer de coração você por estar aí para nos prestigiar neste nosso encontro. Estamos começando agora o 23º encontro. Nós estamos tratando de um tema muito especial que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E para tanto nós fazemos uso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E sempre fazemos então duas recomendações no início das nossas programações. A primeira recomendação é: se você não assistiu os vídeos anteriores, então que você o faça para melhor entender este assunto conforme nós estamos a considerar aqui. Porque nós estamos puxando por temas que não é tão mencionado, não é tão falado quando se fala do conflito cósmico entre o bem e o mal. Este tema é muito comum dos que pregam a Bíblia, a palavra de Deus, o tema do conflito cósmico. No entanto, conforme nós estamos conduzindo esse tema, nós estamos explorando assuntos meio desconhecidos, assuntos não tão falados, não tão mencionados quando se fala sobre isso. E para você então entender o porquê nós estamos hoje, ou vamos falar certas coisas hoje que talvez você vá estranhar, não está muito familiarizado, então a minha sugestão é que você assista os vídeos anteriores, para você entender realmente aquilo que nós estamos a considerar dentro deste tema, o conflito cósmico entre o bem e o mal. E nós temos aqui a Bíblia, vamos ler agora um texto, e se você puder ter uma Bíblia para acompanhar a leitura que faremos da Bíblia, da Palavra de Deus, isso será muito bom. Para começarmos, então, vamos ler o que está em Apocalipse capítulo 17. A partir do verso 11 em diante, nós lemos assim: E a besta que era e não é. Nós já explicamos em encontros anteriores qual é essa besta, que é um poder, ou seja, que poder é esse que deixou de ser, era e não é. Esse não é, trata-se do nosso presente, da nossa realidade atual. Enfim, mas continua. A besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede do sete, e caminha para a destruição. Lendo assim o texto isolado e conforme nós estamos apresentando agora, dá a impressão que se trata de algo insolúvel, algo que realmente é muito confuso. Nós vamos tratar deste capítulo 17 num outro encontro aí para frente. No entanto, é muito simples o que o texto está dizendo quando nós estudamos o contexto do que a Bíblia, principalmente o Apocalipse, nos apresenta a respeito deste poder, esta besta que era e já não é. Mas o que nos importa hoje, esse assunto desses detalhes que foi lido aqui no verso 11, nós vamos tratar quando explicarmos Apocalipse 17. Mas o que nos importa hoje, no encontro de hoje, está na continuidade desse verso 11, que diz assim: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade com os reis, com a besta, durante 1 hora. Aqui está falando de um momento em que toda a terra vai se unir, simbolizada por 10 reis. Porque o número 10 na Bíblia também tem um significado de resumo de um total, né? Então, quando você encontrar o número 10, por exemplo, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Ali, o número 10 trata-se do resumo de um total. Nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos trata-se do resumo de um total, de toda a vontade de Deus. Ali na estátua que o rei Nabucodonosor havia sonhado, ele sonhou com uma estátua, em Daniel capítulo 2. E logo no início dos nossos encontros, deste programa, Pense Nisso, nós consideramos esta profecia de Daniel 2. Ali fala dos pés da estátua, se eu não me engano, está em Daniel 2, verso 45. Enfim, nós já tratamos disso. Ali fala sobre os 10 dedos dos pés da estátua. Ali sim
fazia uma reportagem a 10 reinos que o Império Romano havia se dividido. Mas aqui nós temos, no tempo do fim, a despeito daqueles 10 reinos, que é representado pelos dedos, os 10 dedos dos pés da estátua, a despeito daquele caso, agora o caso aqui é outro. Trata-se de um caso do tempo do fim. 10 reinos representando o total dos reinos, porque o número 10 é um símbolo de um geral. Enfim, aqui fala que todos esses reis, no tempo do fim, está ao nosso futuro, o futuro breve, porque isso já está acontecendo, essa união das nações, esse socialismo global já está acontecendo em subordinação ao papado. Nós já temos falado sobre isso, né? E é mais ou menos isso que o texto está a nos dizer. Só que nós estamos trazendo de forma superficial e vai chegar o momento que nós vamos nos aprofundar nesse assunto de forma exclusiva em um encontro aí para frente. Então a gente está falando que os 10 chifres, que são os 10 poderes políticos do mundo, que viste, são 10 reis. Isso está em Apocalipse 12, 17, verso 12. E diz assim, os quais ainda não receberam reino, fazendo uma menção do tempo em que nós estamos vivendo. Mas, através desse processo de globalização, isso já está se concretizando, né? E continua o texto. Mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então haverá um conglomerado, uma união global de todos os reinos em conluio com o papado, que é a besta apontada aqui, que vão entregar a sua autoridade, vão se subordinar à autoridade do papado por um período curto, que aqui é representado por 1 hora. E continua ainda no verso 13. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, todos esses poderes, esses reinos, esses estadistas, eles oferecem à besta a sua autoridade, né? O seu poder e autoridade, e tudo fica nas mãos do papado, no caso, a besta apontada aqui. Agora, qual é o propósito disso? E o verso 14 explica, e pelejarão eles contra o Cordeiro, que é Cristo Jesus, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui foi concluído já dizendo como que será o desfecho de toda essa história, de todo esse conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus de antemão já está explicando tudo o que vai acontecer. Essa socialização global, política, cultural, econômica, enfim, tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, trata-se do cumprimento dessas palavras ditas aqui no final do Apocalipse. O capítulo 17 já vai encerrando o tema do conflito cósmico do Apocalipse. Então, Deus de antemão está descortinando o invisível e nos revelando o futuro, no que vai dar todo este movimento que Satanás está criando para combater a igreja de Deus. O Cordeiro, que é Cristo Jesus, e os seus seguidores, os seus fiéis, sairão vitoriosos. Esse é o resultado que, como privilégio, Deus nos passa para que possamos ter confiança de que Ele realmente sairá vitorioso. Enfim, nós, então, com esse texto que demos na introdução do assunto de hoje, queremos dizer que a Bíblia fala assim, de uma socialização, de uma globalização que deveria ocorrer no tempo do fim. E os capitalistas, aqueles que são de direita, que defendem a ideia de uma nação soberana, uma nação que mantém a sua cultura, a sua língua, os seus princípios, a sua guarda armada, o seu lado civil diferente das outras nações, enfim, a sua moeda. As nações, elas deveriam, de acordo com a Bíblia, deveriam abrir mão dessa autoridade para que
o mundo todo pudesse falar uma só linguagem. Nós havíamos então concluído o assunto, o encontro anterior, falando do porquê ocorreu a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, os jesuítas, que é uma ordem militar do papado, eles provocaram uma situação para que o mundo passasse a pensar em se unir, para evitar situações similares àquela. A Primeira Guerra foi criada para que as pessoas no mundo todo se preocupassem com uma liderança global. E é por isso que foi criado a Primeira Guerra, né? E da Primeira Guerra surgiu então a Liga das Nações. Foi uma tentativa de se colocar em prática essa ideia. Através desse organismo de visão global, eles pretendiam, os jesuítas e a Igreja Católica, o papado, por detrás desses movimentos que eles criaram, nós explicamos no assunto anterior, eles pretendiam, através deste organismo, chegar até o papado. Porque os jesuítas, eles têm a ambição de cumprir a sua missão de colocar o Papa como autoridade global. Desde o seu princípio, desde o início dessa ordem, a ordem dos jesuítas, eles se desenvolveram com este propósito, com esta missão. E, para tanto, eles elaboraram um juramento para esmagar toda a oposição, quer seja secular, quer seja religiosa. É por isso que os protestantes são os alvos principais dos seus ataques. O objetivo deles é exterminar ou corromper os protestantes, eliminar o protestantismo de uma vez por todas. Então, os jesuítas, ao assumirem com esse propósito de fazer cumprir, fazer com que o Papa assuma o trono do mundo, eles, então, sem se importar com os meios, desde que se alcance os fins, eles criaram várias situações de conflitos e a Primeira Guerra Mundial foi criada por eles. Porque guerras, e todas as guerras no mundo, se você não sabia, elas não acontecem por acontecer. Conforme os livros de história, os registros oficiais nos passam. A Primeira Guerra Mundial, você vai ler ali nos livros de história, ou vai escutar por historiadores, esses mais conservadores por aí, você vai escutar por parte desses locutores aí, que ocorreu porque simplesmente o Império Austro-Húngaro, o príncipe do Império Austro-Húngaro foi assassinado pelos sérvios que ali viviam, e de repente ali foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, o assassinato de Francisco Ferdinando. E aí, então, eles olham as coisas assim como se fosse um acontecimento, mas as guerras, elas não acontecem assim, de forma acidental. Elas são planejadas, elas são premeditadas e têm um propósito oculto do gado, das massas, do populacho, do povão. Então, tudo aquilo que chega à versão oficial para o povo, aquilo na verdade é só mentiras para poder fazer com que o povo aceite aquilo que está a acontecer. Mas eu havia explicado, então, terminando o assunto anterior, que isso que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, não teve realmente resultado, o resultado esperado. A Liga das Nações não funcionou porque congressistas e outros líderes, senadores lá dos Estados Unidos, com a sua visão de nacionalismo, não desejaram fazer parte de um organismo internacional. Inclusive, a Constituição dos Estados Unidos reza que eles devem prestar somente defesa e somente atenção para aquilo que a nação tem como nação, na sua visão de soberania nacional. Nada para servir os interesses externos, fora do interesse doméstico ali, da nação. E assim não funcionou a Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações
não vigorou, não vingou, porque o próprio Estados Unidos e alguns outros países não viam necessidade ainda de fazer parte de um organismo internacional para promover a paz, para garantir a paz. É por isso então que investiram maciçamente, através de finanças, através de recursos, através de apoio político, investiram na outra máquina de guerra que foi Hitler, lá na Alemanha. Hitler, então, recebeu todo o apoio para se reerguer das cinzas, assim como a Fênix, e criar fôlego, e assim, para que causasse uma Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de pessoas morreram, enquanto na Primeira Guerra Mundial parece que foi apenas cerca de 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra foi muito mais devastadora, mais de 60 milhões de pessoas morreram, 6 milhões de judeus foram exterminados. E assim, diante desse terror que finalizou, que concluiu a guerra com as 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos lá no Japão, criando a era do medo, a era do terror. Então, através desses acontecimentos, o mundo então estava mais fragilizado, estava mais flexível, propenso a aceitar uma liderança mundial, uma cúpula, um organismo que pudesse dar as diretrizes de como o mundo deveria proceder. Aquilo que é aceitável, aquilo que é tolerável entre as nações e aquilo que é intolerável, aquilo que, que faz com que uma nação seja punida quando passa as margens, né, daquilo que esse organismo estabelece, esse organismo que controla a paz. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós já havíamos falado sobre isso, na conclusão, na última parte do último encontro que tivemos, a, a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada e vingou. E hoje ali está a sua sede em Nova York, um prédio dado por um magnata multibilionário conhecido pela família Rockefeller, né? Pela família Rockefeller, que é uma família que controla o petróleo e tem outras empresas poderosíssimas ao redor do mundo, multinacionais, e deu ali de presente o prédio que é a sede da ONU lá em Nova York. E ali se encontram, acho que atualmente nós estamos com 197 ou 193, não estou bem certo, países que fazem membros, que são membros da ONU, que participam das reuniões que a ONU realiza todos os anos ali, inclusive o Papa já falou na ONU, e assim deu certo a ideia de que haja um organismo que passe as suas mensagens, passe os seus propósitos de um ponto da Terra para todos os estadistas do mundo e deles para as nações que eles governam. Assim, o mundo passou a ter uma visão mais globalizada. Começou, né, com o fim da Segunda Guerra. Começou a dar certo a ideia de globalizar o mundo, então, depois da Segunda Guerra Mundial, através deste organismo, a ONU. E isso depois foi aprimorando aos poucos, e nós já temos falado assim como que essas coisas funcionam. Nós temos dito então, só para lembrar, que Satanás usa poderes a nível mundial, porque ele é o príncipe deste mundo. E ele quer levar o mundo todo a se desenvolver como um exército para ele, para que no final, conforme nós lemos aqui na Bíblia, o final a Bíblia já diz qual é o propósito. Eu vou ler de novo para que você possa se lembrar do texto que nós consideramos aqui, só para entender o propósito. Apocalipse 17 diz aqui, o verso 12 em diante. O verso 12 e o 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Agora vai dizer qual é o propósito dessa conglomeração de nações com o papado, que é a besta, né? O verso 13 então diz: tem esses um só pensamento e oferece à besta o poder e autoridade que possuem. Agora o verso 14 arremata o assunto explicando o porquê disso. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. O que nós extraímos então dessas palavras? O objetivo dessa união que está acontecendo hoje. Se você for conversar com os militares, aqueles que conhecem o poder da arma, eles vão dizer que tudo que acontece é porque os que têm a arma decidem o que deve e o que não deve acontecer no mundo. Os que têm o poder bélico nas mãos, é isso que decide o destino do mundo. Aqueles que têm as armas em mãos. Se você for conversar com os políticos, você vai escutar a argumentação dos políticos de que o que decide as movimentações, as fronteiras das nações e as mudanças dos reinos são as políticas. A ideia geopolítica de como eles vão se relacionar de um com os outros, é isso que decide as movimentações das nações. Se você for conversar com um economista, ele também vai ter argumento sobejo, argumentos fartos para provar que o que decide as movimentações, as mudanças da geografia da Terra, das fronteiras das nações, as questões geopolíticas ocorrem por causa do poder financeiro, da administração da riqueza que os homens pretendem dominar. Aquilo que pode extrair da terra, e eles olham pelo lado da economia, das finanças. E é assim que acontece as guerras, as transformações, os movimentos nas nações, os movimentos políticos e tudo mais. Se você for perguntar por um religioso conservador, daqueles fanáticos, eles vão dizer que o que movimenta, o que altera toda a história é a religião. Conforme a religião, a cultura se desenvolve e daí ocorre as guerras por causa da religião, por causa da fé. Enfim, cada um vai defender aquilo que estudou mais e, na verdade, tudo isso tem peso. E tudo isso faz com que haja transformações geopolíticas, transformações de fronteiras, haja mudanças de comportamento das pessoas e haja muitas guerras. Tudo isso tem a ver. Mas aparece Deus com a Bíblia e Deus já fala que o que faz as transformações na Terra, o que faz com que os homens mude as suas fronteiras e mude a sua cultura, a sua política e assim por diante, a economia, tudo isso, de acordo com a visão dos homens, trata-se disso que eu acabei de expor. Mas Deus está querendo dizer que existe algo por detrás que cria todas essas movimentações. Algo que é muito superior a todos esses temas seculares, temas humanos. Existem poderes espirituais que está criando todas essas movimentações com o propósito de fazer um conglomerado de poderes para pelejar contra Cristo Jesus, que está para voltar, e pelejar contra aqueles que são fiéis a Cristo Jesus. Enfim, Jesus aqui, de acordo com a Bíblia, bateu o martelo. Ele definiu o porquê todas as coisas na Terra acontecem. Num encontro bem anterior, nós já no começo dos nossos encontros, ao explicar do que está lá em Daniel capítulo 2, nós já falamos das transformações, das mudanças de nações, de uma nação para outra. Nós já explicamos este fato. Os homens pensam que tudo que está acontecendo no mundo é pelo poder que possuem, pela autoridade do governo que eles ostentam. No entanto, a Bíblia está dizendo que é Deus aquele que decide quando o reino deve cair, quando o reino deve se levantar, e por que Deus decide isso, e Satanás também faz os seus movimentos. Enfim, os homens, de acordo com a Bíblia, em vários e vários pontos, mostra que todas as transformações políticas, econômicas, geográficas que ocorrem no mundo, e assim por diante, tudo que acontece no mundo, é porque espíritos estão por detrás neste conflito cósmico entre o bem e o mal. E Deus então está permitindo
toda essa movimentação, e Satanás está levando esses poderes terrenos a se agruparem para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus está a nos revelar e nós temos que aproveitar, abraçar essas informações e assim tomarmos uma posição madura, uma posição visionária, uma posição mais consciente dos fatos para que possamos realmente fazer parte do time vitorioso, que é o time de Deus, o lado de Deus. Bem, mas vamos então dar seguimento, explicar como que o inimigo e Deus está deixando ele a trabalhar, ele fazendo o seu exército, dando continuidade àquilo que nós já temos explicado. Acontece que nós falamos dos governos que têm se espiritualizado aí, têm buscado o ocultismo, o misticismo, o satanismo, e nós não temos a menor ideia como que realmente eles se envolvem com essas forças espirituais das trevas. Acontece que é fato, e você pode pesquisar na internet ali, que você vai encontrar muitas matérias a respeito. Desde a década de 70, você vai encontrar ali informações a respeito. Desde a década de 70, muitos jornalistas, muitos curiosos fizeram tentativas de entrar no clube do Bohemian Grove, que fica lá em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, há encontros. Por que eles queriam entrar ali? Porque todos os anos, durante 2 semanas do mês de julho ali nos Estados Unidos, principalmente mês de julho, 2 semanas, que lá é verão. Então, os homens mais poderosos dos Estados Unidos, ex-presidentes, donos de empresas multinacionais, os que fazem parte, que domina a mídia, né, a imprensa, tanto a escrita como através de jornalismo, senadores, executivos do topo da indústria, do comércio. Então, todos os anos, esses poderosos, até também da Inglaterra, eles se reúnem ali no Bohemian Grove, que trata-se de uma chácara que possui muitas sequoias, a árvore sequoia, né, aquelas árvores gigantescas, e é de 1.700 hectares. É uma chácara que eles fazem um encontro, é um clube totalmente fechado, é proibido terminantemente a entrada, com guardas cercando toda a região, e muitos jornalistas tentaram se aventurar e entrar ali para filmar o que ocorre nessas reuniões do mês de julho. 2 semanas de encontro com todos esses chefes de Estado. Mas eles não conseguiram nada. Era uma reunião extremamente fechada para esses executivos do topo, esses políticos, estadistas, ex-presidentes, ex-senadores, ou também aqueles que estão em ativa, eles se reúnem ali. Mas acontece que no ano 2000, se não me falha a memória, no mês de agosto, Alex Jones, que é um radialista norte-americano, e Mike Hansen, que é o seu cameraman, eles conseguiram penetrar nesse encontro que esteve lá no ano de 2000, quase na virada do século ali, né? E eles conseguiram filmar, e é isso que você encontra ali no YouTube, ou também no Google. E eles passaram ali aquilo que eles filmaram, e é incrível ver esses homens de peso, esses homens que lideram a nação dos Estados Unidos, com roupas compridas, roupas talares, né? Preto e vermelho, com chapéu pontiagudo, tipo da Ku Klux Klan, aqueles que perseguiam os negros no século XIX ali nos Estados Unidos, né? Então aquele chapéu pontiagudo, tipo a mitra do Papa, né? E eles com essas vestes compridas, negra e vermelha, e eles fazem uma reunião. E eles foram ali, Alex Jones e Mike Hansen, ele conseguiu filmar entre a vegetação no meio do mato ali, eles fazendo o seu cerimonial, um ritual diante de uma coruja enorme, de 12 metros de altura, uma coruja de pedra.
e eles fazem uma oferenda àquela coruja. E eles entraram bem no momento da cremação de Kari. O nome daquele ritual ali, a cremação de Kari, é como o ritual do caixão da maçonaria. Ali se deita um elemento e diante de velas de fogo, tochas de fogo, eles fazem algumas palavras, proferem algumas palavras, fazem alguns cerimoniais ali com aquela cena, símbolo do homem deitado no caixão, um símbolo da pessoa que morreu para o mundo e agora vive para servir os espíritos, e eles clamam sabedoria para aquela coruja, pedem a benevolência para aquela coruja. A coruja de Minerva. Nós já falamos sobre a coruja, inclusive você vê ali na nota de $1, a coruja bem pequenininha, na parte onde tem uma rede ali, no desenho da nota, da cédula de $1. Então a coruja para eles é um símbolo de uma divindade grega, né, que tem a visão noturna e que vê aquilo que nós não podemos ver, um símbolo da sabedoria. E eles ali nessa reunião invocam o espírito da coruja, pedem para que a coruja tenha a benevolência deles e conceda sabedoria a eles para que eles possam liderar a nação norte-americana, e entregam a nação ao espírito da coruja. Também ali na base da coruja, aos pés da coruja, existe um invólucro, tipo um vaso com tampa, tipo a lâmpada de Aladim. Nós já falamos também sobre isso. É uma crença que vem lá desde da Cabala, da Goetia, dos Grimórios, que você pode invocar os demônios, os espíritos, os anjos caídos, e você pode manipular eles de acordo com a sua vontade, se você usar os símbolos certos, se você fizer os rituais certos, a invocação certa, as pronúncias das palavras mágicas corretas. Enfim, se você fizer a sua parte, no caso, você sendo um feiticeiro, um mago, se você fizer a sua parte de forma correta, você vai controlar esses espíritos. E eles são guardados dentro daquele invólucro, dentro daquele objeto, tipo um vaso ali, e ali está aos pés da coruja, a coruja de Minerva. Enfim, e ali eles presenciaram Alex Jones e o seu cameraman, Mike Hansen, eles presenciaram esse cerimonial e divulgaram no YouTube. E, de repente, alguns deles, posteriormente, foram entrevistados por Alex Jones. Posteriormente, não faz muito tempo, eles criaram uma situação para prender Alex Jones, porque ele estava publicando aquilo que era terminantemente proibido, por ter violado aqui os direitos deles. Eles não queriam, de forma alguma, que ali fosse violado aquele clube. E há muitas imagens homoeróticas ali espalhadas, porque eles fazem aquelas encontros ali de erotismo, de homem com homem, como os templários faziam. E Alex Jones publicou tudo isso, e ele foi perseguido depois, só que ele foi muito ousado em querer publicar aquelas coisas, e eu acho que ele explorou demais e acabaram prendendo ele. Há pouco tempo atrás eu vi uma notícia a respeito da sua prisão. Mas ele mostrou para nós, e não há como negar aquilo que você assiste ali. Eu não sei se a YouTube já tirou do ar, porque o YouTube agora tem uma lei ali, a lei 2026, acho que é isso, né? A o PL, né? PL 2026, que proíbe, que controla a mídia. Enfim, eu não sei se já tiraram por causa disso, mas até pouco tempo atrás poderia se verificar esse vídeo lá no Bohemian Groove. Então, é muito estranho ver os líderes americanos, que na verdade trazem informações para o mundo todo, com aquelas roupas de bruxos, né, semelhante a bruxos, com aqueles cerimoniais, invocando, implorando por uma coruja, sabedoria a ela. E foi justamente naquela região que existem as instalações que foi criada a bomba atômica. E foi criada por 3 gênios, todos eles judeus, a começar com Robert Oppenheimer.
Procure ali na internet que você vai ver. Robert Oppenheimer. E ele fabricou a bomba atômica fazendo, de acordo com a orientação, conforme tem ali, a orientação que ele recebeu da coruja ali do Bohemian Grove. Então, espíritos deram informações de como fazer a alquimia, transformar um elemento em outro, assim como transformar o urânio em plutônio, e assim eles desenvolveram essas potências de armas para destruir o mundo. Eu não sei se eu tenho aqui uma declaração dele depois que a bomba explodiu, desse Robert Oppenheimer. Eu não sei, eu estou aqui com um livro, mas eu acho que eu não vou achar. Mas o fato é que ele citou ali depois que explodiu ali a bomba, que explodiu a bomba ali em Hiroshima e Nagasaki, que foi criada por eles, né? A bomba atômica, e agora existe depois a bomba de hidrogênio, a bomba de nêutron, centenas de vezes mais poderosa que a bomba atômica. Hoje em dia tem tantas armas, mas a sabedoria original desse poder destrutivo que gerou a Era do Medo veio da orientação de espíritos. E Robert Oppenheimer, esse judeu e mais seus 3 companheiros, todos judeus, que fizeram essa bomba com base na orientação que eles receberam do espírito ali no Bohemian Grove. E fizeram os primeiros preparativos da bomba ali nas instalações do Bohemian Grove. Enfim, nós temos então, ele disse que a Era do Medo, aquilo que eles fizeram, faria com que príncipes e reis, estadistas, em outras palavras, os poderosos da terra, se tornassem obedientes, se tornassem súditos, subalternos, porque a Era do Medo havia se instalado. E ele cita ali um texto de Bhagavad Gita, que é lá dos hindus, as escrituras hindus ali, dos livros sagrados que eles seguem. Então, temos aí esses poderosos pedindo orientações dos espíritos. Agora, como que eles cresceram, esses homens que consultam espíritos, que precisam de orientações espirituais, como que eles se desenvolveram para dominar realmente o mundo, para criar uma globalização? Existem 3 poderes que vale a pena nós considerarmos aqui. Primeiro é o Skull Bones, que significa, de inglês para o nosso português, caveiras e ossos, ou caveira e ossos. A Skull Bone, na verdade, é um organismo dos Estados Unidos que prepara os acadêmicos, aqueles que vão servir a nação norte-americana, os senadores, os deputados federais, ou aqueles que vão trabalhar nas sombras, em ocultas, ou aqueles que vão trabalhar como presidentes. Então, todos os anos, ali no Skull Bones, que é um prédio que está lá na universidade, na cidade universitária, em Connecticut, é Yale, o nome dessa universidade, a Universidade de Yale. Existe ali um prédio que foi doado para essa sociedade no ano de 1856. Mas acontece que no ano de 1832, ela foi fundada por um homem chamado Russell. E esse Russell, ele havia, na verdade, criado uma empresa de transportes, de navegações, que transportava, nessa época que ele criou a empresa Skull Bones, essa organização, essa ordem. Quando ele criou isso, essa empresa ela transportava, ou seja, traficava o ópio dos Estados Unidos para a China, quando a China havia sido tomada pelos ingleses. Então fazia esse contrabando para a China do ópio dos Estados Unidos, justamente nessa época. E cresceu, ficou muito poderosa, fez milhões de dinheiro fazendo esse transporte, esse contrabando para a China. E foi assim que cresceu, então, a Skull Bones. E eles ganharam, então, no ano de 1856, um espaço ali na universidade, na cidade universitária de Yale, ali em Connecticut,
E eles construíram aquilo que eles passaram a chamar ali a ordem, ou a ordem da morte e caveiras e ossos. Por que caveiras e ossos? Porque a, a transportadora do senhor Russell, que montou essa ordem, ela possuía uma bandeira, exatamente a bandeira dos piratas, dos corsários ali que nós conhecemos, que é uma caveira, embaixo da caveira, dois ossos cruzados, e era justamente esta imagem, este emblema que era da empresas de transporte Russell. E ele transformou essa ordem ali numa organização que havia ali agora no templo fechado, sem janelas, ali na Universidade Yale, né? Que ali se forma os estadistas, os que vão governar a nação norte-americana. A maioria dos presidentes que governaram os Estados Unidos, eles vieram da Skull Bones. É uma sociedade secreta extremamente secreta. E eles têm, então, essa bandeira ali, essa imagem. Uma caveira com os ossos cruzados, que é a imagem usada pelos piratas, pelos corsários, né? E embaixo dos ossos cruzados existe um número enigmático. O número é 322. Enfim, ali eles fazem as suas reuniões e acontece que o pai do presidente Bush, que foi presidente antes do presidente W. Bush, né? Então, aquele que foi o presidente Bush na década depois de 1988, né? Ele pegou no ano de 1989 em diante. Então, o presidente George Bush, o pai, ele tinha, na verdade, o pai desse presidente, o seu pai, que era Prescott Sheldon Bush, ele fez parte da Skull Bones, que é Caveiras e Ossos, da turma de 1917. E então, o avô do Bush George W. Bush, que foi o pai do presidente George Bush, Prescott Sheldon Bush, na verdade, esse Prescott Sheldon Bush, ele foi da turma de 1917 e ele foi presidente da Union Bank Corporation. E justamente quando ele era presidente e todos os seus associados ali da Union Bank Corporation, todos esses associados, eles financiaram a máquina de guerra de Hitler, da Alemanha, para que a Alemanha pudesse se desenvolver como máquina de guerra. A propósito, o Russell que montou a Skull Bones, conforme eu disse aqui, ele, antes de montar a Skull Bones em 1832, ele havia morado na Alemanha. Ele era um simpatizante dos alemães. E ele estendeu essa visão ali para os seus associados, e ali está o pai, né, Prescott Sheldon Bush, ele está ali como presidente desse banco, né, Union Bank Corporation, financiando a Alemanha para que ela pudesse se erguer ali. Acontece que o presidente Truman descobriu esse dinheiro que era dado para os nazistas ali, que estavam se desenvolvendo depois da Primeira Guerra Mundial, e ele interferiu, ele fechou o banco que Prescott Jr. participava. Mas Prescott Jr. tinha uma outra empresa financeira com a família Ehrman, Brown Brothers Ehrman, e eles também fizeram um grande empréstimo no ano de 1938 para os nazistas, para que eles pudessem fortalecer a sua máquina de guerra ali e se levantar como uma nação para a Segunda Guerra Mundial. Isso é comprovado pela história. Além da família que fez todos eles parte da Skull and Bones, inclusive eles acreditam, os críticos acreditam que essa sociedade da Skull Bones, esse túmulo que é fechado como da maçonaria, como prédio da maçonaria, trata-se de uma sociedade secreta internacional. Por isso que há tanto secretismo ali, há tanto mistério, tanto segredo, e dali saem os presidentes, os líderes da nação norte-americana. Além dessa ajuda por essa parte, havia também a família poderosa, multibilionária, os Rockefeller, que fez parte da Skull and Bones. Todos esses falando a mesma linguagem, vindo da mesma sociedade. E esse daí, possuindo o U Standard, que é uma empresa
poderosíssima de petróleo, de refinadora de petróleo, de extrair petróleo e refinar petróleo. Então ficou comprovado que no ano de 1941, quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, eles abasteciam, haviam eles 6 petroleiros que abasteciam os seus petroleiros lá nas refinarias dos Estados Unidos, e ele se movimentava nas águas do Atlântico com a bandeira panamenha e era comandado por nazistas, pelos alemães. Então, era do Rockefeller, da família Rockefeller, da Oil Standard, esses petrolíferos com a bandeira panamenha, e era comandado por oficiais da Alemanha. E então, eles, ao abastecer ali nos Estados Unidos com combustível, eles iam até as Ilhas Canárias e reabastecia os submarinos alemães, enquanto os aliados, as tropas ocidentais do continente da Europa, né, estavam morrendo, estavam perdendo as suas vidas na Segunda Guerra Mundial. Essa empresa estava oferecendo energia e abastecendo os nazistas para que a guerra continuasse. Enfim, diante de todos esses históricos que ficaram comprovados, houve um grande escândalo a respeito. E assim nós temos a Skull and Bones, eles acobertando muitas coisas que foram comprovadas, como você vê algumas CPIs comprovando coisas no Brasil, de repente eles enterram todo o assunto porque a política, existe muito mais política por detrás do que nós conhecemos, existe muito mais sujeira por detrás. Há o ditado que diz: se você quiser encontrar o corrupto, siga o dinheiro. Então, existe todas essas movimentações. O fato é que a Skull Bones ainda é muito prestigiada, a despeito desse histórico manchado do passado, e eles têm, então, todas essas ligações com os esquemas de guerras que acontecem em todas as partes do mundo. Então, ambos os lados do conflito têm o apoio desses estadistas, inclusive para a campanha do presidente George Bush. Pesquise ali no YouTube que você vai achar curioso. Tanto o John Kerry, que era o democrata, como o George Bush, que era o republicano, e competiram à presidência, eles eram irmãos da Skull Bones. E quando estourou esse fato ali na mídia, eles desviavam o assunto, davam risada. Na verdade, o esquema é assim: eles fazem as políticas parecer que há uma oposição que está dando oportunidade para que o povo faça a escolha, mas, na verdade, não há eleição no país. Eles são escolhidos a dedo. Eles são já selecionados, esses políticos, quem deve ser e quem deve ajudar aquele que assume o poder. Então, todos eles falam a mesma linguagem, são tidos como irmãos, e assim funciona a política norte-americana. Então, esse é um dos poderes que eu queria deixar para você aí, que é uma coisa curiosa, e eles são aqueles que buscam sabedoria da coruja ali no Bohemian Grove. Existe também um outro poder que nós chamamos de CFR, Conselho de Relações Internacionais. E todos esses poderes, esses nomes, essas instituições, não se trata de pessoas pequenas, trata-se de elite poderosíssimas, dono de grandes corporações comerciais, de indústria, que extrai, extrativista, que consegue explorar as commodities das nações, que consegue explorar as finanças, enfim, no lado militar, do lado acadêmico. Então, existe o CFR, que também tem essa mesma linguagem. O CFR é composto por 4.200 a 5.000 funcionários, todos eles são americanos, ou se querem fazer parte deste organismo, o CFR, Conselho de Relações Internacionais, precisa estar já encaminhando a sua cidadania americana. E você consegue entender no que consiste esse organismo.
porque você encontra as suas atividades e você encontra quem são eles nas páginas gratuitas da internet. Aparentemente, dá a entender que eles não escondem nada. No entanto, os críticos que analisam os seus relatórios dizem que é uma organização muito perigosa. O que eles fazem ali no CFR? O CFR é uma instituição que analisa todos os problemas que ocorrem na nação, né? As suas fragilidades, as suas ameaças, as suas forças, as suas oportunidades, e então eles apresentam é, táticas de como aquelas nações, ou todas as nações do globo, eles analisam isso a nível global, como elas devem reagir diante das situações que estão vivenciando, como elas devem aproveitar a oportunidade para se prosperar. É por isso que eles colocam isso às claras através da internet. É por isso que dá a entender que é transparente aquilo que eles estão a colocar nos seus relatórios. Parece realmente que é uma organização que pretende ajudar as nações do planeta e tudo ali é muito inocente e é para o bem da humanidade. Mas os críticos analisaram o perigo que eles entenderam que tudo o que acontece visa a atender os interesses dos Estados Unidos da América do Norte. As suas propostas, as situações que eles criam. Então, o objetivo é desarticular, corroer a estrutura política de todas as nações. Tudo que eles apresentam ali tem essa tendência. E depois que corrói a estrutura política das nações, eles apresentam uma solução que pode fazer com que eles se submetam a, a mesma cultura, a mesma filosofia, em outras palavras, é privatizar toda a cultura e fazer com que todas as nações pensem de forma social como eles querem que pensam, eles conduzem as coisas desta maneira. E fazer uma finança, um controle do mundo através da economia, através das finanças. Então, tudo que eles apresentam tem essa tendência de se voltar para o interesse dos Estados Unidos, para manipular as nações. É deles que surgiu o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, para ajudar as nações e dar oportunidade, orientações para que as nações cresçam. Só um expert, uma pessoa profundamente conhecedora de economia e de relações internacionais, é que tem esse senso crítico de ver como que a malícia no CFR e em todos os que fazem parte desta instituição, desse organismo que funciona lá nos Estados Unidos. É fazer com que todos trabalhem em prol dos seus interesses. É, na verdade, o Rockefeller, né, aquele que eu havia mencionado, que deu o prédio ali da ONU, em Nova York, ele queria, no ano de 1963, que o Japão, que a China fizesse parte também desse organismo, que é só americano ali, que é tido como fazendo parte dessa instituição. Mas os membros do CFR rejeitaram essa proposta do Rockefeller, David Rockefeller. Então ele criou a Comissão Trilateral. Tudo isso que eu estou falando você analisa ali na internet que você vai ver. E a Comissão Trilateral, na verdade, é um meio de trazer os asiáticos para o mesmo programa, né, de interesses das propostas dos Estados Unidos, desses estadistas norte-americanos. E o Japão, então, passou a fazer parte, né, como representante asiático, deste organismo. E assim, tudo é manipulado como uma rede para atender os interesses do crescimento da nação, e eles estão criando uma cultura global única no mundo, desarticulando, criando inimigos, estereótipos, né? Eles criam um inimigo ou reais ou fantasiosos, assim, para que todos possam ter um inimigo em comum e assim que todos possam se unir na mesma batalha, né? Por exemplo, essa ideia de todos ao mesmo tempo ao redor do mundo defendendo o LGBTQI+, né? Agora o título é assim, né? LGBTQI+, tudo isso é
lutar contra o preconceito a essa classe de pessoas, ou colocam um inimigo ali, cria um inimigo que é a ideia de que há preconceito contra os negros, aí fazem o mundo todo lutar a favor dos negros e cria uma ideia a favor das mulheres, que as mulheres... Então, isso aos poucos, há muitos países islâmicos ainda que precisam se desenvolver mais nisso, mas eles vão criando inimigos públicos e às vezes são inimigos verdadeiros, inimigos reais, né? O terrorismo, e se não há um terrorismo verdadeiro, eles criam um terrorismo para que o povo se unam e assim o mundo todo vai falando a mesma linguagem e vão defendendo os mesmos conceitos e assim eles vão criando uma ideia sociocultural a nível mundial. E tudo isso parte desses esquemas do CFR, né? O Conselho de Relações Internacionais. Além desse organismo, existe os Bilderbergs. Os Bilderbergs, sim, esses inquestionavelmente são tidos como os Illuminati, aqueles que realmente estão por detrás de toda a nobreza negra, aqueles que comandam o teatro, fazem um show e faz as coisas acontecerem. Os mais respeitados, os mais inquestionáveis nesse movimento são os Bilderbergs. A palavra Bilderberg ela é extraída de um hotel ali em Oosterbeek, ali na Holanda, que um grupo de seletos poderosos se reuniram no ano de 1954, os mais poderosos da Terra, se reuniram no ano de 1954 no hotel Bilderberg, em Oosterbeek, na Holanda. E ali eles começaram a tratar como iria o mundo se dividir. E criaram a União Europeia, que aconteceu em 1991, criaram o NAFTA, que aconteceu também nesse ano, que é Estados Unidos, México e o Canadá. A União Europeia são os 27 países da Europa que se uniram ali, a Inglaterra ficou de fora, mas eles estão criando os blocos econômicos, tamanho é o poder que eles possuem. Eles fazem com que guerras aconteçam, com que guerras terminem, eles que financiam, eles que programam todo o show. E eles têm orgulho de dizer que eles criaram que criaram toda a União Europeia. Deixa eu ver aqui se eu me encontro. Na verdade, é uma instituição extremamente secreta. Os donos da mídia, das maiores mídias do mundo, se reúnem e a reunião deles acontece no mês de maio, umas 2, 3 semanas antes do encontro do G8. Então, eles preparam os assuntos para depois os países engolirem aquilo que eles combinaram de como deve proceder nos países. Quem manda são os que têm poder, né? Se você trabalha numa empresa, você deve entender isso. Qualquer lugar que você trabalhar, quem manda em você é o teu patrão, porque é ele que te dá o teu salário. E assim funciona a nível mundial. Eles são multibilionários, são imensamente ricos, esses Illuminati, esses donos do mundo, esses globalistas. Então, quando eles alcançam um patamar muito elevado, esses homens multipoderosos, eles não ficam preocupados com riqueza. O interesse deles não é mais dinheiro, o interesse deles é controle. É daí que esses homens começaram, por inspiração dos Illuminati, conforme Adam Weishaupt havia proposto lá, nós já comentamos sobre isso, conforme os interesses dos jesuítas, enfim, eles combinaram que eles deveriam conduzir o mundo para um fim. E aquele topo da pirâmide ali, do selo da moeda ou da nota de $1, é o fim ali que está descrito, está relatado para nós, é alcançar a visão do domínio de Satanás sobre o mundo. A nota de $1 ali está querendo dizer isso. Se você tem alguma dúvida a respeito, assista os vídeos anteriores para você entender melhor. Mas mesmo sendo tão secreta, mesmo apesar dos donos das maiores redes de comunicação ao redor do mundo se encontrarem no mês de maio ali, todos os anos, esses Bilderbergs, em hotéis 5 estrelas, e mesmo assim não há nada que as pessoas saibam a respeito desses encontros.
nenhuma informação é passada para as pessoas. É a reunião mais secreta e mais curiosa que existe, porque são os seres mais magnatas, a elite da elite da elite que se reúne ali. No entanto, ninguém fica sabendo do que eles tramaram, do que eles conversaram. Mas acontece que numa determinada ocasião, um dos seus componentes, David Rockefeller, ele chegou a dizer o seguinte, em uma entrevista. Ele disse assim: alguma coisa deve substituir os governos e parece-me a mim que o poder privado é a instituição adequada para fazê-lo. Então, as instituições privadas, governos privados, líderes privados vão tomar as rédeas do controle do mundo. Quando houve a crise subprime ali em 2008 nos Estados Unidos, afetou os bancos europeus e as nações europeias quase vieram à falência, o Papa Bento XVI, ele fez uma encíclica falando, Caritas em Verdade, se eu não me engano é essa a encíclica, Caridade na Verdade. Ele fez uma encíclica dizendo que deve um poder político e econômico assumir o controle do mundo. Depois, numa outra ocasião, nós vamos falar melhor sobre essas encíclicas do Papa, porque ali está a profecia de como que o mundo deve trabalhar para que ele possa assumir o poder na Terra. Então há muitos indicativos, muitas coisas diretas e indiretas que ele já vai dizendo ali, e não é preciso ficarmos aqui de fora especulando o que vai ser, com quem vai ser, quando vai ser, porque ali o Papa já está dizendo todas essas coisas nas suas encíclicas. Então, enfim, depois da crise que aconteceu ali, a crise do subprime, da crise imobiliária ali em 2008 nos Estados Unidos, o Papa veio com essa ideia de um líder global para resolver os problemas culturais, econômicos, políticos e assim por diante. E aqui está falando, o poder deve sair das mãos dos estadistas e deve, uns poucos, controlar todos esses poderes. E, finalmente, uma imagem, um nome, quer dizer, que sobrepuja todos os outros nomes, vai ser aquele que vai controlar os demais que estarão no topo, E o Papa já sugeriu quem deveria ser. Bem, nós temos então essas informações aqui. Estou aqui olhando o horário para não avançar e ficar aqui no meio do caminho. Mas o interessante é que assim, através desses poderes, o School Bones, o CFR e os Bilderbergs, nós estamos vendo que são esses aí os que estão em contato com as orientações de bruxaria, dos magos negros, de feitiçaria, que buscam espíritos caídos, invocam poderes, orientações desses espíritos. São eles que estão controlando as massas. E eles chamam o povo de gado. Cada um de nós é tido como se fosse o gado deles. Porque eles controlam e fazem o povo ir na direção que eles querem que vá. Mas, para terminar aqui a nossa consideração, eu gostaria de falar um pouco como que eles conseguem realmente realizar o seu programa de fazer com que as pessoas façam o que eles querem. Eles entenderam, na verdade, que precisa haver um incentivo para as pessoas. E como que isso funciona? Havia uma ideia no passado, no século XIX, que era a ideia do capitalismo. Quem planeja ou quem faz a economia girar é as pessoas que ostentam os meios de produção e assim por diante. E o capitalismo dá essa liberdade de que as pessoas cresçam e prosperem por si mesmo. Os Estados Unidos lançou essa visão, a terra das oportunidades. Depois, o capitalismo dá direito para que as pessoas tenham a sua liberdade de fé. Escolha a sua religião, aquilo que ele desejar crer. Cada cidadão tem o direito de crer naquilo que deseja. Isso é o capitalismo. Na política, as pessoas têm a liberdade, através do regime republicano, do regime democrata, eles têm direito de escolher o seu governante, e o povo, através desse regime, da democracia, escolhe a política certa que mais lhe convém, que mais lhe agrada. Isso é capitalismo. Então havia essa visão,
Mas acontece que na metade do século XIX, surgiu um alemão, o nome dele é Karl Marx, e ele criou o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é uma visão totalmente oposta do capitalismo. É o novo sistema de governo. Na verdade, ele havia recebido instruções de jesuítas também. Ele havia recebido instruções daqueles que tiveram as ideias para a Revolução Francesa no final do século XVIII, conforme nós falamos aqui, e ele havia estudado muito os iluministas que participaram daqueles movimentos de revolucionário, e ele, então, a princípio, ele havia aprendido, através da Igreja Católica, algumas instruções sobre o cristianismo. Ele também aprendeu sobre o judaísmo, porque a sua família pendeu para a fé do judaísmo ali. E ele era um alemão que, apesar dessas oportunidades, dessas experiências religiosas, ele resolveu ficar com a ideia dos iluministas. E ele, de alguma forma, começou a ver com maus olhos as religiões, qualquer conceito de fé religioso, e começou a olhar com os maus olhos os governantes da Terra. Aqueles que defendem a ideia de dominar pelo capital, pelo dinheiro e ter vários representantes da nação. E ele achou que isso era um grande erro. E ele escreveu, então, esse novo sistema político e econômico, o Manifesto Comunista. O que diz o Manifesto Comunista? Exatamente o contrário do sistema capitalista. Ensina que, na questão econômica, o governo é que determina a economia, é o governo que determina o que fazer, e é ele que manda nas ideias assim de como vai dirigir a economia. É o governo que decide. E na questão de religião, propôs o ateísmo. Na questão da política, um regime ditador que, na verdade, controla todas as coisas também. Eu sei que trata-se de um sistema totalmente oposto ao capitalismo. A única coisa que o regime comunista de Karl Marx ensinava, que atraía um pouco os cidadãos ali, na Rússia, na União Soviética, é que a classe proletariada, a classe trabalhadora, seria beneficiada. Por isso a bandeira dos comunistas trata-se de um martelo e uma foice, né? E é uma bandeira vermelha com um martelo e uma foice e uma meia-lua ali. O martelo representando a classe operária, e a foice representando a classe rural. Então, a ideia deles para fazer com que o povo aceitasse o novo regime é de que eles seriam beneficiados. Mas, na verdade, eles iriam controlar o proletariado, iriam controlar a economia, iriam controlar a fé deles, e surgiu esta oposição. Agora, acontece que antes dele, antes de Karl Marx, havia um homem, na primeira metade do século XIX, um homem chamado Engels, que também era alemão. E ele produziu um conceito que diz o seguinte: a tese é uma ideia inicial, um conceito, uma filosofia inicial. Então, a essa ideia inicial, o nome que se dá a isso é tese. Uma outra ideia que se conflita com a tese, o nome disso é antitese. Então, aquela primeira ideia, quando está diante de uma outra ideia conflitante, que é do mesmo nível, é tida como antitese. Então, temos a tese e a antitese. E a ideia de Engels, ensinava que quando as duas ideias entravam em conflito, sem que uma vencesse a outra, então acabava se fundindo as duas ideias e se formava a síntese. Então, esse conceito, por mais simplório que te pareça ao ouvir isso, se tornou temas de debates nas universidades. Como se forma uma ideia realmente madura? Como fazer chegar a um fim
através dos meios. E eles entenderam que uma ideia inicial com uma ideia oposta, ou seja, ideias conflitantes, se forem planejadas, elas podem produzir um fim planejado, sem que uma extermine a outra, uma ideia venha a eliminar a outra ideia. Então há um fim planejado. E assim, então, os estadistas do mundo, através de universidades, de filósofos, de conceitos desenvolvidos em cima desse conceito, né, eles criaram guerras e conflitos e criaram todos os planos para poder fazer com que o fim seja alcançado. Então, colocar uma nação contra a outra para que possa alcançar um fim. Aqui eu já havia mencionado do porquê da Primeira Guerra Mundial, que era fazer com que surgisse um organismo que representasse as nações. A Primeira Guerra Mundial não deu certo. Então, aí está em prática, né? Um conceito em conflito com outro conceito, os aliados contra aqueles que eram do eixo ali. Então, entrou em conflito e gerou, então, a Liga das Nações. Depois fizeram acontecer novamente. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, depois de conflitos de ideias, aí sim, gerou uma ideia que era o propósito final. Então, eles começaram a trabalhar muito depois que do século XIX se desenvolveu essa tese através de Engels. E eles viram, então, com esse conceito de oposição a uma ideia inicial, que para o capitalismo, o comunismo seria uma engrenagem muito apta para criar conflitos para gerar, no final de tudo, uma união no tempo do fim. Né? E veja, eu estou dizendo isso, o nosso tempo já está encerrando, mas para darmos continuidade, eu quero que você se lembre, você encerrando isso que eu vou dizer aqui, encerrando esse nosso assunto, você terá uma ideia daquilo que nós vamos falar no próximo encontro. Que você grave isso que nós vamos falar agora para encerrar o nosso encontro de hoje. Então, o que eu estou dizendo? Da tese, antitese e a síntese, que é o resultado final do encontro dessas duas ideias. O fato é que, pegando o capitalismo e pegando o comunismo e juntando essas duas filosofias econômicas, essas duas filosofias política, econômica que o mundo desenvolveu, né? O mundo acariciou, eles tiveram a ideia de unir, criar e fortalecer esses dois conceitos e fazer com que eles venham a se chocar para, no final, dar o programa que eles querem para a nova ordem mundial. Um novo sistema econômico e político para o mundo. E é daí que nós tiramos a ideia do fascismo, a ideia da união do capitalismo com o comunismo, você encontra o fascismo. Eu vou ler de novo aqui um texto que o Papa Pio XII, eu li no encontro passado. O Papa Pio XII ele elogiou muito Mussolini, e às vezes a gente não sabe por que ele havia elogiado, porque o Papa o papado que está por detrás dessas movimentações, conforme eu tenho falado aqui. E ele diz assim, no encontro, deixa eu ver aqui se eu acho. Ele elogiou esse programa, esse conceito. Só um pouco que eu já acho aqui. E vou passar para você, que interessante. É que eu peguei aqui de surpresa para mim mesmo, eu nem iria tocar nesse assunto. Mas eu li, eu não sei se eu vou achar aqui. Eu li ele no programa anterior. O Papa, ele elogiou... Aqui, encontrei. Ele elogiou Mussolini. Muitas pessoas não sabem por quê. Papa Pio XII. Então, no livro Edmond de Paris,
The Vatican Against Europe, The Wycliffe Press, na página 69. Desconto o meu inglês aqui. Mas o importante é que é um livro e diz assim, Papa Pio XII, na Segunda Guerra Mundial: Mussolini está avançando rapidamente e com força militar conquistará tudo em seu caminho. Mussolini é um homem maravilhoso. Você ouviu? Um homem maravilhoso. O futuro é dele. Muitas pessoas olham e não sabem por que esse rasgado elogio do Papa Pio XII para Mussolini, aquele fascista italiano que, junto com Hitler, lutou ali do lado dos nazistas e do lado de Hirohito, lá no Japão. Enfim, por que ele elogiou somente Mussolini aqui? Porque ele chegou a dizer o futuro é dele, ele está conquistando. Porque a ideia socialista da Igreja Católica, desde a Rerum Novarum lá em 1870, a primeira encíclica socialista, entre tantas outras que a Igreja Católica elaborou para dominar o mundo, para que o mundo estivesse nas mãos do Papa, Mussolini então criou uma ideia que funciona aos olhos da Igreja. E a ideia é o fascismo. O fascismo do latim significa feixe, todos unidos, e o próprio Jesus falou, né, que quando ele voltar, o mundo estaria nessa situação, todos unidos como feixes que estão unidos, e Jesus fez uma referência que assim eles serão lançados no fogo. Então, o fato é que do comunismo e o capitalismo, de acordo com a teoria, a tese de Engels, ali iria funcionar, esfregando os dois poderes, fazendo eles se conflitarem, sem necessariamente um exterminar o outro. Então, na junção desses dois conceitos, se formaria o fascismo. No próximo encontro, nós vamos explicar, então, como que o fascismo funciona, por que é tido como feixe, por que Mussolini recebeu esse rasgado elogio do Papa Pio XII, porque é este o sistema político-econômico que a Igreja Católica tem nos seus planos para que o mundo possa se unir. Não é o capitalismo. É por isso que você está vendo o capitalismo ruir. É por isso que você vê até os congressistas norte-americanos sendo partindo para o lado da... Eles são socialistas. E é algo de se admirar. Tão ferrenho capitalistas defenderam esse sistema por muitos anos e de repente eles abandonam e se tornam socialistas. E o mundo está, o continente europeu também, o mundo todo está agora defendendo o socialismo e ninguém está entendendo como que isso está a acontecer. Por que a esquerda está ganhando, a direita, por mais que defenda o certo, está perdendo? Enfim, nós estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento daquilo que foi lido a princípio aqui, né? Satanás, a besta, todos os reis oferecem à besta o seu poder, há uma união no tempo do fim para a peleja contra Cristo Jesus e os seus fiéis, e o mundo está ganhando o corpo cada vez mais nesse sentido. No próximo encontro nós vamos explicar melhor esse socialismo e como que ele tem prevalecido e no que ele vai dar no final de tudo. Por hora, eu espero que você tenha gostado das informações que nós passamos aqui. Eu espero que Deus te abençoe, que você fique com Deus e não se esqueça, pense nisso, porque isso vai te ajudar muito na tua vida, tanto no aspecto real, físico, como principalmente no aspecto espiritual. As suas decisões dependem dessas informações aí, se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou vai ser uma pessoa que será enganada. Tudo isso vai ajudar você a tomar uma decisão mais acertada para a tua vida. Então que Deus te abençoe e que você pense nisso.